Imagine, por um instante, um baú de tesouros enterrado durante séculos nas areias do tempo. Agora, visualize que esse baú foi finalmente descoberto, revelando não joias ou ouro, mas sim segredos profundos e antigos que podem transformar nossa visão de mundo. Esse é o cenário em que entramos ao falar dos manuscritos do Mar Morto, documentos antigos que têm fascinado estudiosos, espiritualistas e curiosos ao redor do globo. Hoje, convido vocês a embarcar comigo nesta jornada de descoberta e entendimento, enquanto deciframos o código secreto desses manuscritos e exploramos as verdades ocultas que eles revelam. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados entre 1947 e 1956, em cavernas perto do Mar Morto, no que hoje conhecemos como Cisjordânia. Acredita-se que os manuscritos foram escritos por uma seita judaica chamada Essênios, que viveu na região de Qumran há mais de 2000 anos. Esses textos incluem fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther, além de outros escritos religiosos e seculares que não são encontrados na Bíblia tradicional. A pergunta que surge frequentemente é: o que esses manuscritos têm a nos ensinar? Vamos mergulhar fundo nas águas do Mar Morto para descobrir. Antes de tudo, devemos entender a importância histórica e religiosa desses manuscritos. Os textos fornecem uma visão sem precedentes sobre a vida, a cultura e as crenças dos judeus durante um período crítico de sua história. Eles nos oferecem uma janela para um mundo em que o judaísmo estava evoluindo e respondendo às pressões políticas e sociais da época. Podemos ver como a interpretação das Escrituras foi moldada por essas experiências e como influenciou o desenvolvimento de outras tradições religiosas, inclusive o cristianismo. Um dos aspectos mais fascinantes dos manuscritos do Mar Morto é a variedade de textos que eles contêm. Temos desde os conhecidos salmos e profetas até escritos apocalípticos e regras de comunidade. Entre esses documentos, destaca-se o documento de Damasco e o manuscrito da regra da comunidade, que nos fornecem uma visão detalhada sobre como os essênios viviam. Eles praticavam uma vida comunitária austera, com grande ênfase na pureza ritual e na observância religiosa. Isso nos leva a refletir como grupos religiosos ao longo da história buscaram formas de viver que refletissem suas crenças mais profundas. Outro texto intrigante é a Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, que detalha uma batalha apocalíptica entre as forças do bem e do mal. Esse tipo de literatura apocalíptica não é única aos essênios, mas tem paralelos em outras tradições religiosas. Ela nos convida a refletir sobre o eterno conflito entre luz e escuridão, que é uma metáfora poderosa, não só em um contexto espiritual, mas também em nossas vidas cotidianas. Os manuscritos também contêm textos sapiencais e hinos, que oferecem uma riqueza de sabedoria antiga. Um exemplo são os hinos de ação de graças, que contêm belos cânticos de louvor e gratidão. Eles nos ensinam sobre a importância da gratidão e da adoração na vida espiritual, algo que podemos aplicar em nossa jornada pessoal de crescimento espiritual. Uma questão que sempre surge é o conteúdo esotérico dos manuscritos. Os textos de Qumran exploram uma série de temas que são relevantes para o esoterismo, como a angelologia, a demonologia e o misticismo. Em particular, os essênios tinham uma compreensão bem desenvolvida dos anjos e suas funções, algo que se reflete não só nos manuscritos do Mar Morto, mas também em textos posteriores da literatura mística judaica, como a Cabala. Esse interesse pelos reinos espirituais nos faz pensar sobre nossas próprias crenças e experiências com o transcendente. Outro ponto relevante é como os manuscritos do Mar Morto nos ajudam a entender o contexto histórico e religioso em que Jesus de Nazaré viveu. Embora Jesus não seja mencionado diretamente nos manuscritos, os textos nos fornecem uma imagem mais clara das correntes religiosas e políticas de seu tempo. Eles mostram que havia uma diversidade de visões dentro do judaísmo do Segundo Templo, e que o movimento de Jesus pode ter sido uma das várias expressões religiosas daquele período. Isso é extremamente importante, pois nos ajuda a compreender a rica tapeçaria de crenças e práticas que formaram o pano de fundo da vida e do ensinamento de Jesus. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto também nos revela algo interessante sobre a preservação do conhecimento. Os essênios sentiram a necessidade de esconder seus textos em cavernas, talvez antecipando tempos turbulentos. Esse ato de preservação evidencia a importância que atribuíam a esses escritos,
e o desejo de manter vivo o seu legado espiritual. Para nós, isso levanta a questão de como prezamos pelo conhecimento e pela sabedoria em nossas próprias vidas. Qual o valor que damos às nossas tradições e como as preservamos para futuras gerações? Outro ponto crucial é a interpretação dos manuscritos. Desde a sua descoberta, os textos têm sido objeto de intenso estudo e debate. A forma como interpretamos esses manuscritos pode revelar tanto sobre nós quanto sobre o próprio texto. Será que estamos inclinados a ver um reflexo de nossas próprias crenças e valores na maneira como compreendemos esses escritos? Essa reflexão nos leva a uma autoinvestigação sobre nossa própria subjetividade e como ela influencia nossa leitura de textos sagrados e históricos. A leitura e a interpretação dos manuscritos do Mar Morto não é uma tarefa simples. Requer um entendimento profundo do contexto histórico, linguístico e cultural. No entanto, essa complexidade é o que torna o estudo desses textos tão recompensador. Eles nos desafiam a ir além da superfície e buscar um entendimento mais profundo dos mistérios da vida e da espiritualidade. Eles nos convidam a ser verdadeiros pesquisadores, investigando tanto o mundo exterior quanto o nosso próprio mundo interior. Os ensinamentos contidos nos manuscritos do Mar Morto ressoam até hoje, nos oferecendo lições valiosas. A primeira é a importância da comunidade e da vida compartilhada. Os essênios viviam em um coletivo unido por crenças e práticas comuns. Em nossa sociedade moderna, muitas vezes caracterizada pelo isolamento e a desconexão, essa ênfase na comunidade pode nos inspirar a buscar laços mais profundos e significativos com os outros. Outro ensinamento é a dedicação à pureza e à ética. Os essênios praticavam uma vida de rigorosas disciplinas espirituais e morais. Embora possamos não adotar as mesmas práticas, a ideia de viver uma vida de integridade e compromisso com nossos valores é uma lição atemporal. Em um mundo onde frequentemente nos deparamos com tentações e atalhos, essa dedicação à pureza pode servir como um norteador para nossas escolhas e ações. E claro, não podemos ignorar a dimensão espiritual dos ensinamentos dos manuscritos do Mar Morto. A ênfase na relação com o divino, na busca pelo entendimento espiritual e na preparação para um eventual fim dos tempos são temas que continuam a ressoar com muitos de nós. Esses ensinamentos nos desafiam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e a buscar uma conexão mais profunda com o sagrado. Os manuscritos do Mar Morto também nos convidam a considerar a ideia de que o conhecimento pode ser tanto uma bênção quanto um desafio. A revelação desses textos trouxe uma luz valiosa para muitos aspectos desconhecidos da história e da espiritualidade, mas também gerou debates e controvérsias. Isso nos lembra que a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua, cheia de descobertas e reevaluações. Para concluir esta jornada pelos segredos dos manuscritos do Mar Morto, mensagem de Angorasialet, que possamos todos nos inspirar na curiosidade e no desejo de entendimento que motivou os essênios a preservar seus textos, que possamos valorizar e buscar o conhecimento, tanto antigo quanto novo, e que isso nos guie em nossa própria busca por crescimento pessoal e espiritual, que possamos lembrar da importância da comunidade, da ética e da dedicação espiritual em nossas vidas diárias. Agradeço profundamente a todos que nos acompanharam nesta exploração dos manuscritos do Mar Morto. Que essas lições e reflexões possam enriquecer suas vidas e inspirar sua jornada espiritual. Até a próxima e que a luz da sabedoria esteja sempre com vocês.